Meus queridos irmãos e irmãs na fé, sintam-se acolhidos e bem-vindos ao nosso canal Teologia e Missão. Eu sou o Padre Gilberto Casper, docente no CEARP, Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. O relatório de síntese da primeira sessão da 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, realizada em outubro de 2023, consta de 3 partes: o rosto da Igreja Sinodal, todos discípulos, todos missionários e tecer laços, construir comunidade, para enfim preparar o prosseguimento do caminho da segunda sessão do Sínodo em 2024. Cada parte consta de itens específicos, como resultado da profunda oração, intensa escuta e conversação espiritual dos participantes do mesmo sínodo. Neste breve momento, tentaremos resumir o item 5º da primeira parte da síntese, a saber, uma igreja de toda a tribo, língua, povo e nação, nas 3 dimensões em que o relatório se divide pedagogicamente, isto é, convergências, questões a aprofundar e propostas. Quanto às convergências, os cristãos vivem inseridos em culturas específicas, levando Cristo na palavra e no sacramento para dentro delas. E é deste modo que se tornam uma igreja de toda a tribo, língua, povo e nação. Gosto de referir-me nesse contexto de que nas primeiras décadas desse 3º milênio cristão, vivemos mais do que nunca uma verdadeira revolução cultural. As igrejas vivem nesse contexto cada vez mais multiculturais e multireligiosas, em que é essencial o compromisso de viver o diálogo entre religião e cultura, juntamente com outros grupos que constituem a sociedade. São diversas as necessidades espirituais e materiais nas diferentes necessidades e nos diferentes contextos culturais, históricos, regionais e locais. Sem o diálogo sinodal, isto é, sem caminhar juntos com a capacidade de escutar, falar, isto é, com o prisma do bom senso, não se chegará a lugar nenhum a não ser a polarizações, divisões e aversão ao diferente. Isso é antes diabólico do que cristão. Quem gosta de dividir é o pai da mentira, das fake news, enquanto o Senhor nos diz ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Ainda como convergência, temos várias vezes na Assembleia a ressonância da imagem de descalçar as sandálias, para ir ao encontro do outro de igual para igual, em sinal de humildade e respeito por um espaço sagrado. Costumo pedir aos alunos de teologia que, quando entram para nossos laboratórios teológicos, até mais do que isso, até mais do que descalçar as sandálias, a despirem-se de toda arrogância, prepotência e a ousadia de acharem que já chegam prontos, impermeáveis a novas fontes, experiências e, sobretudo, ao novo e atual fazer teológico, a fim de não corrermos o risco de impedir a ação do Espírito Santo em nossa cientificidade. Os movimentos migratórios, também constam nas convergências, são uma realidade que remodela as igrejas locais como comunidades inculturais. É necessário reconhecer que os migrantes e os refugiados trazem consigo feridas de enraizamento, da guerra, da violência e da fome. É preciso o cuidado por parte dos missionários para que o anúncio do Evangelho não esteja mais associado à colonização e até mesmo ao genocídio. O respeito e a humildade são atitudes fundamentais para reconhecer que nos completamos reciprocamente e que o encontro com culturas diferentes pode enriquecer a forma como as comunidades cristãs vivem e pensam a fé.
Finalmente, como convergência, eu destaco a Igreja que ensina a necessidade e encoraja a prática do diálogo interreligioso como parte da construção da comunhão entre todos os povos. No mundo de violência e fragmentação, parece ser cada vez mais urgente um testemunho da unidade da humanidade, da sua origem comum, do seu destino comum numa solidariedade coordenada e fraterna rumo à justiça social, à paz, à reconciliação e ao cuidado da casa comum. A Igreja tem consciência de que o Espírito pode falar através das vozes dos homens e das mulheres, de todas as religiões, convicções e culturas. Quantas questões a aprofundar! Destaco aqui apenas 3. É necessário cultivar a sensibilidade para a riqueza da variedade das expressões do ser igreja. Não podemos perder de vista o respeito pelo vínculo da unidade da igreja e o risco da homogeneização que sufoca a variedade. Unidade não significa uniformidade, mas o encontro daquilo que une nas diferenças de uma igreja de toda tribo, língua, povo e nação. Também a igreja é atingida pela polarização e pela desconfiança em âmbitos cruciais, como a vida litúrgica e a reflexão moral, social e antropológica e, finalmente, teológica. Nas nossas igrejas locais, por vezes, experimentamos tensões entre diferentes modalidades de entender a evangelização, que se focam no testemunho de vida, no compromisso com a promoção humana, no diálogo com a fé e com as culturas, e no anúncio explícito do Evangelho, das características de cada cultura, à procura dos traços evangélicos, a semina verbi, que já a contém. E, finalmente, entre as questões que devem ser aprofundadas, foi na Assembleia do Sínodo indicada a possível confusão entre a mensagem do Evangelho e a cultura da evangelização ou do evangelizador. Os conflitos que se estendem com o comércio e o uso de armas cada vez mais potentes abrem a questão levantada em diversos grupos, de uma reflexão e de uma formação mais cuidadas para a gestão de conflitos de modo não violento. Trata-se de um contributo qualificado que os cristãos podem oferecer ao mundo de hoje, também em diálogo e em colaboração com outras religiões. E quantas propostas? Há algumas, também 3. Embora não jesuíta, gosto, como o Padre Tiago, já num vídeo anterior, sempre de elencar 3 situações. É necessário uma renovada atenção à questão das linguagens que utilizamos para falar às mentes e aos corações das pessoas numa grande diversidade de contextos, num modo que seja acessível e belo. São necessários novos paradigmas para o serviço pastoral com as populações indígenas, na linha de um caminho conjunto e não de uma ação feita a eles ou para eles. A sua participação nos processos de decisão a todos os níveis pode contribuir para uma igreja mais vibrante e missionária. Dos trabalhos da Assembleia emerge o pedido de um melhor conhecimento dos ensinamentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, do magistério pós-conciliar e da doutrina social da Igreja. Precisamos de conhecer melhor as nossas diferentes tradições para ser mais claramente uma igreja de igrejas, em comunhão, eficaz no serviço e no diálogo. Como segunda proposta, num mundo em que aumenta o número de imigrantes e refugiados e em que, por outro lado, diminui a disponibilidade para os acolher, e em que o estrangeiro é visto como uma crescente ameaça ou suspeita, é oportuno que a Igreja se comprometa decididamente à educação à cultura do diálogo e do encontro, combatendo o racismo e a xenofobia, particularmente nos programas de formação pastoral.
é igualmente necessário comprometer-se em projetos de integração dos migrantes. Finalmente, a Assembleia recomenda um renovado compromisso no diálogo e no discernimento em matéria de justiça social. É necessário identificar os sistemas que criam ou mantêm a injustiça social dentro da igreja e fora dela e combatê-los. Que se dê vida a processos de cura e de reconciliação para erradicar o pecado do racismo e a ajuda daqueles que sofrem as suas consequências. É também necessária uma profunda transformação pessoal, eclesial, social e universal. Conversão, coerência e bom senso, a fim de superarmos hipocrisias, fingimentos e malícias de que tudo está muito bem, obrigado. É finalmente necessário tirarmos as viseiras e adotarmos um olhar aberto, dialogal, global, como tanto o Papa Francisco nos inspira. Retomemos o verdadeiro rosto da Igreja, não nossa, mas de Jesus Cristo, que ao longo dos séculos sofreu tantas plásticas, bioplastias, botox, segundo o evangelho pessoal de alguns clérigos e agentes de pastorais que aprisionaram o Espírito Santo, que doravante quer novamente voar e voar longe. Para tanto, não poderemos continuar sendo aquelas ovelhinhas bonitinhas, cheirosinhas e cegamente certinhas, gritando mé, mé, mé atrás de nossos pastores. Amém, sim, desde que convictos e não por mera conveniência. E termino dizendo que a síntese do item 5º do relatório sobre uma igreja de toda tribo, língua, povo e nação é para nós um grande desafio a ser preparado e apropriado para a segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos em 2024. Agradeço a todos. Inscrevam-se em nosso canal Teologia e Missão para rever nossas reflexões e as que ainda serão veiculadas, a fim de que mais do que nunca sejamos a igreja que Jesus Cristo espera de cada um de nós, ou seja, uma igreja sinodal em missão que caminha junto. O meu abraço com ternura.